A paz do Senhor, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria uma vez mais, né? Nesse trimestre é a minha primeira pré-aula aqui gravada. Sou o presbítero Jonatas Lima e quero falar com você da boa, perfeita, agradável e inerrante Palavra de Deus. Hoje, especificamente, a lição de número 10, que tem por título Arrependimento, Perdão e Santificação. Já quero deixar um abraço ao comentarista da lição, pastor Natalino das Neves, né? Ele que é pós-doutor, ele que tem uma história aí muito bonita, né? No campo teológico e bíblico também. O pastor Natalino, inclusive, tem participado todas as terças-feiras, das 23 horas à meia-noite, no programa Almadio Dynamis Spoiler EBD, a qual eu apresento e é transmitido pela rádio 107,5 FM, simplesmente diferente aqui de Joinville, que tem app. Então você pode baixar lá na Play Store ou na Apple Store e acompanhar, interagir conosco, mandar sua mensagem no WhatsApp, mandar suas perguntas ao comentarista, né? Visto que estamos no último mês aí para essa lição terminar e eu creio que já está com um gostinho de quero mais. Já quero também deixar um abraço, né, ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, também ao nosso coordenador da Almadio, pastor Leandro Machado. Queridos, já entrando então na lição aqui desse trimestre, eu gostaria que você, professor e professora, relembrasse alguns conceitos que foram trazidos aí ao longo do trimestre. Por exemplo, na aula 1, nós temos dois conceitos que são bem importantes para serem trazidos para essa lição. Quais são esses conceitos então? São os conceitos de santificação posicional inicial e são os conceitos de santificação contínua e progressiva, ok? Lembrando, né, só relembrando aí, a santificação inicial é aquela que se dá no momento da justificação, ou seja, no momento que alguém crê realmente em Jesus e é justificado então pela fé através do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Um exemplo desse muito prático, né? E que você pode falar para os seus alunos, para aqueles novos que estão chegando agora, que ainda não tem esse conceito, é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não sofre o segundo processo de santificação, ele só sofre o inicial porque ele creu e assim foi justificado. E Jesus disse, né, hoje estarás comigo no paraíso, então ele foi salvo, ok? A santificação progressiva e contínua, que inclusive vai ser trabalhada já nesse primeiro tópico da lição, ela é aquela que ocorre ao longo do tempo, dia após dia. Ela é contínua mesmo e progressiva, ou seja, ela nunca para e ela sempre está melhorando. Então não deixe de relembrar esse conceito. Também para essa aula, professor e professora, é importante a gente trazer alguns termos, né, que foram definidos lá na aula 5 em uma tabela aí na lição do professor. Quais são eles? Santidade, né? Qualidade daquilo que é santo. Santo o que é? Aquilo que é separado, aquilo que é consagrado, né? Aquilo que é sagrado, inclusive, aquilo que também vive de acordo com a lei de Deus. Então nós temos essas questões. Por isso que nós somos chamados de santos. Vivemos segundo a lei de Deus, fomos, né, separados, somos a eclésia, tirados para fora. São só uma definição aqui de alguns termos que nós vamos usar nessa aula. Já no primeiro tópico da lição, o pastor e doutor Natalino das Neves, ele vai trazer aqui à memória alguns conceitos de filosofia. Por exemplo, assim, para falar da perfeição dos deuses lá, os helenistas, né, os gregos, a cultura helenista, ela vai dizer o seguinte, ela não tem a ver com a moral, ela tem a ver com uma questão estática e inflexível, ok? Então, assim, esses deuses lá não estavam preocupados com a moral, diferente, né, ele vai fazer um paralelo com a questão da perfeição no entendimento judaico, que tem a ver com uma questão racional e uma questão moral. Então são duas coisas distintas, mas que na época, né, se faziam muito, mas que também até hoje tem influenciado a nossa forma de pensar. Por exemplo, para Platão, né, que é um filósofo que vai influenciar de maneira muito direta, né, e com grande relevância aí, a filosofia helenista, ele vai dizer que o conceito de perfeição só existe no mundo ideal. No mundo real isso não existe. Então a gente vai ver outros filósofos falando assim, ó, que ser santo, a gente não tem como ser santo, ninguém é perfeito, entendeu? Já na questão, ali comparando, né, fazendo um paralelo do que o pastor Natalino faz então com a cultura judaica, que está relacionado sim à moral, então nós temos essa distinção dos dois, né? Mas o que o pastor Natalino quer dizer aqui, ó? Que a santidade, né, não significa perfeição. Ou seja, alguém pode pensar assim, eu não consigo atingir uma santidade plena,
Então, consequentemente, né, eu não me achego a Deus. Não quer dizer isso, tá, queridos? Nós estamos nos santificando, ok? É uma questão progressiva e contínua. O pecado na nossa vida é um acidente de percurso, ok? Principalmente nós não podemos ser escravos do pecado, ok? Cometer os mesmos erros sempre. Então, isso vai puxar a questão aí do arrependimento, né? Nós estamos sempre sujeitos a falhas, ok? Mas essas, né, não podem fazer parte da minha vida como algo que eu sempre estou cometendo, ok? Não é isso que isso não pode ser contínuo e isso não pode ser progressivo. Não. Nós precisamos, né, realmente nos converter e mudar de atitude, ok? Mudar realmente, né? E sermos melhores a cada dia. Por isso que o arrependimento é a base para a santificação, que é o terceiro subtópico da nossa lição. Aqui também nós podemos lembrar, né, da lição de número 3, quando a gente comentou assim que temor não é ter medo. Lembra que foi estudado ali, né, o escrito de Eclesiastes, mas a gente falou também que temor é diferente de ter medo. Temor é respeitar, né? E quando eu respeito, eu faço aquilo que a pessoa pede. Ou seja, quando nós entendemos que Deus está sobre a nossa vida e nós queremos realmente ser como Ele, cada dia mais e mais nós vamos nos arrependendo, vamos deixando de lado, nós vamos realmente, né, mudando a nossa atitude. E outra coisa que o pastor Natalino coloca aqui, que o arrependimento não pode ser procrastinado, ok? Quando eu procrastino isso, eu estou deixando de fazer, ou seja, eu estou meio que me auto-sabotando. Okay? Amanhã eu mudo isso, eu vou deixando, daqui a pouco eu viro escravo do pecado, ou fico com a mente cauterizada e daqui a pouco eu estou cometendo isso. Então, professor e professora, coloque isso na mente do seu jovem, né? Nós precisamos viver em santificação contínua e progressiva. Dia após dia eu vou me santificando mais. Cada dia eu sou mais santo, eu sou mais parecido com Jesus. Glória a Deus por isso. Um ponto importante, que inclusive é colocado na lição de professor, é que o caminho para a restauração do erro e o arrependimento é o abandono do pecado. A gente pode lembrar, né, de João 8 ali, a mulher adúltera, né, foi levada ela para Jesus, mas Jesus teve misericórdia dela. E o que ele falou? Vai e não peques mais. Então, ela precisaria realmente se arrepender, ou seja, mudar de atitude, abandonar o pecado. Que nós todos possamos abandonar, mesmo aqueles... Não existe pecadinho nem pecadão, né? Mas mesmo aquelas coisinhas que às vezes a gente não se importa muito, né? Mas nós precisamos abandonar sempre e sermos cada dia mais e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. No tópico 2 da lição, falando sobre santidade e o perdão, a gente precisa entender, né, que o cristão precisa aprender a perdoar. Então, professor e professora, eu creio que você, né, já perdoou muitas coisas. Se não perdoou, por favor, perdoe em nome de Jesus. Né? Vamos se livrar dessa carga. O Senhor Jesus, né, ele pede que a gente se livre dessa carga. Como isso? Né? Como trabalhar com os jovens, então? Eu creio que você é uma pessoa perdoadora, uma pessoa, um ser humano perdoador, realmente. Alguém que, né, olha com um olhar de misericórdia, sabendo que muitas das vezes aquilo que nos fazem mal, às vezes é uma questão humana, outras são questões espirituais, mas todas precisam realmente de perdão divino. Às vezes, né, os teus jovens aí têm medo de se achegar mais a Deus. Tem esse medo, muitas das vezes, é dado pelo sentimento de culpa. A gente precisa entender isso, né? Como professores, estarmos mais perto ali dos nossos jovens, entendendo os seus medos, suas limitações, suas frustrações. E eu creio que você é próximo dos teus jovens. Se você não é, já fica essa dica aqui, tá? Como uma orientação pedagógica, realmente, a você estar envolvido mais na vida, né, do teu jovem como um todo, não somente na aula da escola dominical. Quando que nós vemos essa culpa? Desde lá do Éden, gente. Esse medo, né, gerado pela culpa. Quando Adão e Eva pecam lá no jardim, o que acontece? Eles se escondem, eles estão com medo de Deus. E isso tem estado conosco sempre, continuamente. Então nós precisamos entender, gente. Né, como disse o apóstolo João na primeira epístola universal, dizendo assim, ó, que, né, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, entendendo isso,
nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Como assim, né, professor Jonatas, presbítero irmão Jonatas, como que eu vou perdoar o meu próximo? Tem que estabelecer isso ali com o teu jovem, talvez retomando alguns assuntos. Por exemplo, o pastor Natalino das Neves, ele vai colocar aqui, né, Lucas 7, 41 e 42, que é o quê? Aquele servo que devia 500 dinheiros, outro que devia 50, e ele pergunta, né, o senhor desses dois servos perdoou as dívidas. Quem que vai amar mais? Com certeza, né, as pessoas que estavam ouvindo Jesus disseram, aquele que foi mais perdoado. Então, aquele que mais perdoado, mais ama. Né? Por isso que nós vemos pessoas que lá fora no mundo, né, eram escravas de muita coisa, Jesus libertou e essas pessoas são apaixonadas por Jesus. Que todos nós sejamos apaixonados realmente pelo nosso Jesus, né, a ponto de dedicarmos, gastarmos nossa vida aos pés realmente da cruz, sabendo que Ele não está mais na cruz, mas essa cruz foi quem nos trouxe, né, a arrependimento, mas sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e para sempre estaremos com Ele. Mas para estarmos para sempre com o Senhor, a gente precisa lembra? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é imprescindível. A paz com todos, né, o escritor ali, o apóstolo Paulo vai dizer, ó, se possível, né? Claro, a gente não vai ficar tendo comunhão com aquele assim que quer sempre nosso mal, que é o mal da nossa família. Nós vamos amar essa pessoa, nós vamos orar por essas pessoas, né? Pedir para que Deus converta o coração delas, mas também não vou ficar deixando uma pessoa machucar minha família. Eu estaria pecando também, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas nós precisamos estar sempre em santificação, que inclusive é o tema central aí do trimestre. Falando da questão do perdão que o pastor Natalino trouxe, você, professor, pode trazer também Mateus capítulo 18, dos versículos 23 ao 35, que vai falar a parábola do credor incompassivo. Quem que é esse credor incompassivo? Tem um senhor que tem um servo ali que deve para ele 10.000 talentos. Gente, é algo impossível de ser pago, tá? Se a gente fosse transformar um talento em torno de 30, 35 quilos de ouro, meu Deus, trazendo nos dias de hoje, eu não quero nem fazer conta aqui, porque não é o motivo. É só para entender que é uma dívida impagável, ok? Uma dívida impagável. O Senhor vai dizer, não, eu vou vender você, tua família. Esse servo se humilha, dá para entender que ele se arrepende, né, de ter criado tanta dívida com esse Senhor. E esse Senhor vai lá e perdoa suas dívidas. Saindo dali, ele encontra um servo dele que devia muito menos, algo assim ínfimo comparado à dívida dele. E ele vai lá e espanca esse servo. Quando o senhor dele fica sabendo, ele vai dizer, poxa vida, né? Eu te perdoei algo impagável e você faz isso com o servo? Queridos, isso tem muito a ver com a nossa vida. Nós temos uma dívida impagável, né? Lembra o teu aluno lá, a nossa dívida é impagável. Ninguém aqui é bonzinho, ninguém vai para o céu por mérito próprio, mas sim porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido lá na cruz. E Jesus, na oração do Pai Nosso, lembra lá? Ele vai instruir que Pai, perdoa as nossas dívidas, né? Dívida tem muito a ver com o pecado, lá na época dos judeus, né? Eles tinham comparado muito essa questão de dívida e pecado, então por isso que ele traz essa fala, mas perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado a quem tem os nossos devedores, né? Ou perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. O pastor Natalino deixa uma escrita aqui, liberte-se, eu vou ler, né? Liberte-se hoje, abandone essa carga pesada causada pela falta de perdão e continue a caminhada de santidade. Isso pode nos impedir de viver essa progressão realmente aí na santificação. O cristão deve ser livre da raiz da amargura, nós já falamos um pouquinho disso, né, queridos? Seguir a paz com todos e a santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor, isso está em Hebreus lá no capítulo 12, né? Então é preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração e venha atrapalhar nossa comunhão com o Senhor. Se essa aula tem sido bênção até aqui, se essa pré-aula tem te ajudado, né, trazido subsídios aí relevantes para você, professor e professora, deixe o seu like aí, né, o seu joinha, deixe também um comentário, ok? Também sugestões naquilo que a gente pode melhorar para que a sua aula ainda, né, se torne mais dinâmica e mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Para finalizar essa pré-aula, né, o pastor Natalino vai colocar aqui alguns exemplos de pessoas arrependidas. Nós temos então aqui, né, Zaqueu,
que era chefe dos publicanos, que sobe lá no sicômoro, né? Que dava aqueles figos de menor qualidade, né? A figueira brava chamada, tá? Que não tem espinhos, tá, pessoal? Até é bom, na escola dominical é um momento que a gente corrige algumas coisas que a gente ouve em outros lugares que não procedem. Mas Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos, lembrando, os publicanos não eram bem vistos nessa época de Jesus Cristo, porque eles eram judeus, mas cobradores de impostos, ou seja, funcionários de Roma que cobravam impostos dos seus irmãos, né? Então eles eram vistos como pessoas más, pessoas que defraudavam os outros. Mas Zaqueu, né, vai lá, sobe, quer ver Jesus e Jesus fala, ó, eu vou lá na tua casa, né? Todo mundo, muitas pessoas se escandalizam ali, né? Todo mundo fica pasmo e Zaqueu, quando recebe Jesus, de tanto constrangimento com a bondade de Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus, eu reparto os meus bens com os pobres, se eu defraudei alguém, eu restituo mais ainda. Enfim, ele é constrangido pela bondade do Mestre. Que nós sejamos também constrangidos pela bondade do nosso Deus, mesmo sabendo que diante de Deus, né, nós, como diz Isaías, né, nossa bondade é como nossas atitudes que tentam ser boas, né, são como trapo de imundície, mas nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor o máximo possível, ter o sentimento do bom samaritano, né, que ajuda sem olhar a quem. Eu já citei aqui, né, durante essa pré-aula, a mulher pega em adultério, né? Então, essa mulher pega ali em flagrante, Jesus não humilhou ela, Jesus, né, não fez um sermão longo ali para falar contra, né? Claro que ele, nos seus ensinamentos, ele é contra a prática, mas naquele momento ele vai aconselhar, vá e não peques mais. Mudança de atitude, ok? Chamando, vem viver em santidade. Larga o que você está fazendo de ruim. Larga aquilo que você está fazendo de mal. Teu aluno, nessa lição de número 10, professor e professora, você tem um momento muito especial, né, para trabalhar com ele. Arrependimento, perdão e santificação. Né? Deixa, tá? Deixa os pecados, né? Se arrependa realmente. Faça como fez Zaqueu, a mulher adúltera, como fez, né, a mulher que ungiu Jesus com aquele perfume caríssimo, né, que Judas vai murmurar, né, e a mulher está ali limpando, né, os pés de Jesus. Enfim, gente, o ladrão da cruz, que eu já citei também nessa pré-aula, né, e também Jesus perdoou eu, perdoou você, perdoou aquelas que crucificaram ele. Ele veio trazer realmente, né, perdão, justificação pela fé. E continuemos nos santificando progressivamente, continuamente. Espero que realmente essa pré-aula possa ser aí bênção para você, professor e professora. Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus, que o Espírito Santo te use de forma extraordinária. Paz do Senhor a todos.